Vamos lá. Como é que a gente avalia a deformação? A gente vai avaliar a deformação o seguinte. A deformação ela não é uma medida em números, ela é uma medida em porcentagem. Quando alguma coisa deforma, ela se deforma em porcentagem. Como assim? Assim dá certo. Vamos supor Meu Deus do céu, esse mouse some. Cadê o mouse? Aqui, bem pequenininho. Achei. Pronto. Essa parte de dentro aqui. Vamos supor que eu faça uma tração nesse corpo. Primeira coisa que a gente vai medir é essa distância aqui, ó. Esse comprimento inicial dele. Aí a gente vai aplicar uma tensão. Uma tensão vai provocar uma deformação. Aí ele vai dar uma esticada. No caso, para cima e para baixo, né? Eu estou tensionando dos dois lados. E também acontece dele dar uma leve emagrecida. Não é muito não, mas acontece. Aí a gente vai pegar e vai medir o comprimento de novo. É o que o sensor lá faz. Ele pega de um lado, pega do outro, aí ocorre a tensão, aí ele vai lá, ele vai fazer vai montar uma planilha. Tensão, 10. Comprimento, tal. Tensão, 12. Comprimento, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e assim ele vai até romper. Ou seja, a gente vai pegar o comprimento final menos o comprimento inicial, que é um delta. Por isso que a gente vai ter aqui o delta L, que é o delta de comprimento, ou seja, variação de comprimento, e a gente vai dividir isso pelo comprimento inicial. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter um número em porcentagem. Aí multiplica por 100 para a gente ter esse número em porcentagem. E aí a gente vai ter a chamada deformação. Aí tem os equipamentos de ensaio, né? Isso aqui é mais comum para os metais. Olha só essa peça aqui. Você tem um corpo de prova de um aço. Aqui, ó, aqui é um diagrama para um aço de baixo teor de carbono. Aqui nós temos a extricção e a ruptura dúctil. Olha o dúctil aparecendo aqui de novo. Extricção é quando ela sofre uma deformação desse jeito aqui, ó. É quando ela chega nesse ponto bem aqui em cima, chama-se extricção. Significa o quê? Que a gente deu tensão e ele deformou um pouquinho. Deu tensão, deformou um pouquinho. Chegou bem aqui, a gente deu um tiquinho a mais de tensão, aí ele deformou. Quando ele veio para cá, ele deformou. Deixa eu mostrar para você. Aqui está melhor. Ele veio... Deixa eu riscar mais. É bem no funilamento antes da ruptura, né, o Paulo? Isso. Ó, ele vem aqui, ó, você vai dando tensão e ele vai deformando, deformando. Chega num determinado ponto em que você dá aquele tiquinho de tensão, aí ele deforma mais rápido, aí parece que a tensão caiu. Não, ela não caiu, na verdade, como ele deu uma deformada mais rápida, as células de carga, elas aliviaram. Elas estão puxando, mas elas sofreram um alívio. Na hora que ele sofreu uma deformação mais brusca, que é essa queda aqui,
a célula de carga sofreu um alívio. Aí parece que teve uma redução de tensão. Não teve, ela só sofreu alívio. Alguns instantes depois, ela continua voltando a subir, ó. Ele zera aqui, ó, recuperação do material, tá? Até esse ponto aqui, o material dificilmente ele volta para a sua origem. E aí você vai aqui, ó, escoamento. Aqui é escoamento, ele escoa o material. Se você soltar, ele vai ficar fininho, né? Aí ele vai chegar aqui, vai subir, vai subir, vai subir. Chegar nesse ponto aqui, ele vai sofrer estricção. E aí daqui para cá ele vai sofrer ruptura. Essa ruptura é característica de materiais dúcteis. O dúctil é um duro mole. É um conceito meio maluco. Pesquisem o que é dúctil, tá? Mas é o conceito mais legal que eu posso dar para vocês. É um duro mole. Porque tem vários tipos de duro. Por exemplo, o alumínio, uma barra de alumínio, ela é dura. Mas se você puxa ela vai sendo esmagada de um jeito, ela vai sendo afinada de um jeito que ela vai ficar assim uma chapinha. Ela cria uma espécie de fio até ela romper, porque ela é dúctil. O aço faz esse fenômeno, o cobre tem esse fenômeno. A madeira já não tem esse fenômeno. Ela não dá aquela afinada, ela quebra simplesmente. Alguns polímeros também. Por isso que a gente estuda os materiais, né? Por isso que isso aqui é resistência dos materiais. Aí vem aquela pergunta, né? Quais materiais? Essa é a questão. O material frágil, olha só, ele nem faz estricção. Olha a diferença. Daqui, ele simplesmente quebra. Aço carbono, ferro fundido quebra desse jeito. O ferro fundido ele é muito frágil. Ferro puro, ferro fundido ele é bom para estruturas estáticas. Por exemplo, corpo de aquela parte da bomba d'água. Esqueci o nome daquela parte da frente, onde fica o rotor. Carcaça? Eu não sei o nome, não sei se é carcaça. É a carcaça. É. Bomba d'água. Essa parte aqui, ó. Vou clicar numa aqui. Deixa eu pegar a imagem. Essa. Ele vai abrir uma propaganda? Porra, essa. Então, aqui é anúncio. Gente, tem mais anúncio do que... Eu estou em anúncio? Não, estou em imagem. A imagem de anúncio. Aqui. Não é? Essa parte aqui, ó, ela é feita de ferro fundido. O ferro fundido ele é maravilhoso para fazer isso aqui. Melhor do que alumínio. Para fazer esse tipo de molde aqui. Você faz um molde de argila, de areia, joga o ferro fundido derretido e ele forma isso aqui, depois dá só acabamento, fica maravilhoso. Mas ele só tem boa função em peças estáticas. Estática significa que está parado, não vai ficar batendo, se mexendo, subindo e descendo, tá? Fica parado. Existem outras finalidades para o ferro fundido, mas essa daqui é uma das mais utilizadas. Outra que você vai encontrar ferro fundido, ou ligas, é esse bebezinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a imagem. Essa estrutura aqui dele, ó, ela é feita de ferro fundido, só que é a liga, né? Aqui a gente tem uma liga porque esse cara aqui vai estar em contato com a água, então não pode ser ferro puro, tá? Mas é uma liga. Quando eu morava na Messejana, tinha um vizinho que ele trabalha numa fábrica que fabrica hidrômetros. E até ele me contou que
Eles tinham um técnico responsável lá e o cara fez lá mais ou menos a formulação do que era para fazer as misturas e depois que fizeram lá, aprenderam a fazer essas misturas, deram um pé no pobre coitado e não tem mais um técnico para assinar. E eles mesmos que fazem lá, eles pegam, fazem as misturas dos minerais lá, dos materiais, e fabricam, porque já pegaram know-how para fazer isso. Mas é complicado, né? Mas eles mesmos já conseguem fazer sem nenhum problema. Aqui tem a pastilha. Tempo, ainda tem. Que horas são? Só para deixar claro, tá? Se por acaso encerrar aqui, eu já deixo o meu boa noite para vocês, tá? Porque assim que encerrar, eu já tenho que começar outra aula. Hoje, depois da nossa aula aqui, eu vou dar desenho assistido por computador. E depois eu vou preparar uma listinha de exercícios para a gente poder praticar esses assuntos. O desenho é no AutoCAD, é, Paulo? Não, eu não gosto de usar o CAD. Eu ensino no AutoCAD quando é a disciplina de desenho. Mas também não gosto do AutoCAD. Eu não gosto do AutoCAD. Eu ensino quase que forçado. Eu prefiro o SolidWorks, o SolidEdge, o CATIA. Software 3D são a minha praia. Os 3D mesmo. Agora, o AutoCAD eu não gosto muito porque ele é 2D. E ele é mais voltado para civil. E, sinceramente, não é minha praia. Nunca curti muito. Só a dúvida, é aula da faculdade ou é curso do CEPEP, ou é de outro canto? É aula, é disciplina. A disciplina, né? É disciplina de desenho assistido por computador. Porque essa disciplina ela é casada com outra. Eu dou manufatura assistida por computador e eu dou desenho assistido por computador. Essas duas eu faço uma fusão delas porque o que eu ensino no desenho assistido por computador eu cobro na manufatura. Então, assim, eu quero que você modele você vai modelar uma engrenagem, por exemplo. Aí, eu quero que você frese uma CNC a engrenagem. Onde é que você vai modelar? Você vai lá no SolidWorks, modela a peça e exporta ela para a fresa poder fazer. Aí você vai criar os códigos na mão para usar na fresa. E aí tem umas artimanhazinhas para fazer as coisas automatizadas. Entendi. Entendeu? Eu gosto da minha praia, eu gosto mais disso. Lei Hooke. Tem nada a ver com o Luciano Huck. A lei de Hooke, ela fala assim, esse primeiro setor aqui, ó, esse primeiro trecho aqui, ó, é a lei de Hooke. Vamos olhar para a lei de Hooke. Vamos ver se ela aparece aqui para mim. A lei de Hooke, ela diz assim, a tensão é diretamente proporcional à deformação. Cadê a lei de Hooke? Oxe. Lei de Hooke.
É essa daqui, ó. A tensão, ela é diretamente proporcional à deformação. Lá para cá, eu vou escrever que a tensão é igual a P vezes deformação. Tensão é igual a deformação. Aí, professor, o senhor colocou um E bem aqui, ó. Acho que o senhor errou. Vou fechar a imagem aqui. Olha só. A tensão é igual a deformação. A tensão é o que está aqui, ó. Deformação é o que está aqui embaixo. E quem é esse E? Esse E maiúsculo é o módulo de elasticidade. É o que caracteriza os materiais. O módulo de elasticidade do aço, do ferro, do cromo, do bronze, da madeira, do nylon, do tecnil, do poliacetal, do osso. Falei madeira, do vidro, da parede, do tijolo, da viga, do vergalhão. Tá? É isso que vai identificar o material. O módulo de elasticidade vai dizer qual é o material. No Solid, a gente tem os módulos de elasticidade de alguns materiais, e quando a gente não tem, a gente vai lá e anexa. A gente coloca o módulo de elasticidade, né? A gente coloca lá na biblioteca, para que o Solid possa fazer cálculos de tração para a gente. Então, o que essa lei de Hooke está falando para a gente? Ela está falando para a gente que nesse primeiro trecho aqui, ó, tensão é igual a deformação. Então, a gente tem a primeira zona, que é uma zona elástica. Gráfico aqui, ó. Do ponto 0 até o ponto A, é elástico. Elástico, o que é um elástico? O que é uma liga? Elástico, você puxa, solta, ela volta. Volta para o zero. Ela não sofre alteração. O que é plástico? Qual é o fenômeno do plástico? Você pega aqui um plástico, aí você puxa ele. Se você envergar ele aqui, ele vai envergar até um determinado ponto, e depois, quando você soltar, ele vai ficar com uma ondulação, com uma deformação. É a zona plástica. Por isso que se chama plástico e elástico. O elástico vai e volta. O plástico não tem volta. Então, a gente tem aqui uma zona elástica. Se eu aplico tensão, estou aplicando tensão, ele está sofrendo deformação. Aplico mais tensão. Cheguei nesse ponto aqui, apliquei esse tanto de tensão e ele sofreu esse tanto de deformação. Se nesse ponto eu soltar, ele zera, ele volta. Agora, se eu continuar dando tensão, ele vai sofrer o escoamento. Aqui a gente está iniciando a zona plástica. Quando chegar nesse determinado ponto aqui, olha só, ele não deu mais tensão. Mas olha que coisa interessante. Esse cara sofreu aqui uma deformação enorme. E ele nem deu mais tensão. Ele simplesmente está deformando. Ou seja, ele está se esticando e vai romper. Vai chegar num determinado ponto limite. E aí você vai ter que aplicar um pouquinho mais de tensão. Vai ter um pouco de fricção aqui e depois ele vai romper. Essa região aqui a gente chama de região plástica, porque plástico está ligado com deformação. Região elástica, soltou, ele volta. Simples assim. Aí temos um exemplo.
Bom, a gente sabe lá de cima, né, daquelas primeiras equações, como é que a gente calcula a deformação? Variação do comprimento pelo comprimento inicial. Como é que a gente calcula a tensão? Força sobre área. Então, agora a gente tem que dar um jeito de fundir essas duas equações, usando a lei de Hooke. Usando a lei de Hooke, a gente vai chegar nessa equação aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Tensão é sigma, né? Eu não sei escrever sigma aqui, vou escrever assim, ó, sigma. Sigma é aquele, parece uma cobrinha, né? Sigma é igual ao E maiúsculo vezes, vou botar assim, ó, deformação, tá? Aí a gente já tem eles escritos aqui em cima, né? Aí a gente vai colocar esse sigma bem aqui, essa deformação bem aqui, e vamos deixar todo mundo em função do delta. Quando a gente ajeitar essa equação aqui, a gente vai chegar nessa daqui, em que a variação do comprimento, né, deformação, vai ser a força vezes o comprimento inicial sobre a área da seção vezes o módulo de elasticidade. Essa é basicamente a lei de Hooke. Aí tem um exemplo aqui, né? Uma barra de alumínio possui uma seção transversal quadrada de 60 milímetros de lado, 60, 60, 60, 60, e o seu comprimento é de 0,8 metro, 80 centímetros, com uma carga axial de 30, axial, está sendo aplicado no eixo, né, de 30 kN. Então, é 30 para um lado, 30 para o outro. O alumínio tem um módulo de elasticidade de 70 megapascal. E aí a gente vai fazer agora os cálculos, né? Força, 30.000 newton, comprimento 800 milímetros, 80 centímetros. A área é pegar esse cara aqui, aquele 60 ao quadrado. E aí a gente vai colocar tudo isso na nossa equação. 3.800, parará, delta L, a variação foi de 0,09 milímetro. Ou seja, qual foi o delta que ele se deformou com essa força? 0,09 de milímetro. Não foi nem 0,1 de milímetro. Tirar esse assim. Às vezes a deformação é muita, às vezes ela é pouca. Na parte de dimensionamento, né? Aplicações práticas, né? A determinação de tensões é um importante passo para o desenvolvimento dos estudos relacionados à análise de estrutura, máquinas existentes, com o objetivo de prever o seu comportamento sob condições de cargas especificadas, projeto de novas máquinas e estruturas, pontes são pensadas. Primeiro, a gente pensa na resistência dos materiais para saber se a ponte vai levantar, se os prédios vão aguentar. Uma coisa que a gente tem hoje em dia, depois, se vocês puderem, vocês vão assistir um vídeo do YouTube do Manual do Mundo, aquele canal do YouTube, Manual do Mundo, e ele tem um vídeo muito massa do nióbio. Vocês botam nióbio, Manual do Mundo. E ele lá vai falar de onde que tem o nióbio, ele vai mostrar as nossas minas de nióbio. Nós temos uma grande empresa brasileira de exploração de nióbio. Nós somos grandes exportadores de nióbio. E o nióbio, para vocês terem uma ideia, é só uma pitadinha. Os caras usam, para 1 tonelada de aço, 200 gramas de nióbio. E aí, o que o nióbio está fazendo na liga dos aços? A gente sabe que existe aço, né? Vários tipos de aço, aço doce, aço carbono, ferro fundido, aço inox, aço molibdênio.
aço cobalto, são as ligas. E tem uma liga, que é a liga em que você adiciona ao aço, tira o carbono e adiciona nióbio. Ele dá para o aço, para a barra de aço, ele vai dar maior leveza e vai dar maior resistência. Então, a gente consegue um aço mais leve e mais resistente. No Japão, já estão usando muito essas ligas para levantar prédios, e a ideia é que ou eu consigo construir com o mesmo custo prédios mais altos, né? No lugar de eu colocar lá, sei lá, 20 andares, eu consigo colocar 30 andares, ou eu consigo colocar 20 andares mesmo e eu consigo reduzir custo, que às vezes é o mais importante, né? Tensão admissível. Bom, a parte de tensão admissível ela é bem óbvia, né? A gente tem aqui uma tensão de trabalho que a gente sabe que se a gente soltar até aqui, ó, tá vendo que ele está passando em linha reta? Ele passando aqui em linha reta, se a gente soltar, Paulo, volta para... Foi. não tá aparecendo na tua tela. Tu tá Tá projetando? passando. E agora? Ah, agora voltou. Beleza. Ah, foi mal. Era para dar 2 cliques, eu só dei um. Volta lá. Tensão admissível. Vamos olhar aqui a tensão admissível. Ó. Ela, digamos que a gente aplicou uma tensão e tivemos como efeito uma deformação. Até esse ponto aqui, ó, nós estamos na zona elástica. Se a gente soltar, ele volta. Aí vamos lá. Esse cara vai até lá em cima. Ele aguenta essa quantidade de tensão. É a parte admissível. Depois dessa tensão, ele se deforma. A gente vai até ela? A gente vai colocar o nosso material à prova? Não. A gente vai até metade do caminho. O nosso trabalho é até aqui, ó. O admissível é aqui, ó. O resto é segurança. Ah, então quer dizer que quando a gente vai ler lá no aço, tem lá a tensão do aço. Está escrito tensão da zona plástica, saindo da zona elástica, entrando na zona plástica. Você vai olhar lá nas fichas técnicas, vai estar escrito lá que ele suporta, sei lá, 17 megapascal. Aí você bota lá, tensão admissível, 9 megapascal. Aí você vê, poxa, mas ele não aguenta 17? Ele aguenta 17, dentro do seu limite. Mas a gente coloca admissível sempre ali pela metade do caminho, que é para a gente não colocar o nosso material sobre uma condição muito extrema. Aquela condição muito extrema é num caso extra, é um dia, uma vez na vida. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, pessoal, tá dando 10 minutos, tá? Foi 10 minutinhos. Ele encerra. Paulo, eu não sei se eu estou pensando certo. Então, o coeficiente de segurança, na verdade, depende do tipo de material que para ele ser aplicado no cálculo, não é isso? Sim, o coeficiente de segurança depende, sim, do material. Que é justamente o que vai definir a tensão que sai da admissível para de ruptura, não é isso? Isso, justamente. Ok. A gente conhece, é tabelado. Todos os materiais já existentes, eles já são tabelados, a gente já conhece todos os diagramas, os gráficos de todos os materiais. Uma meia dúzia aí que não está tabelado, é pouca coisa. Mas a grande maioria, principalmente os mais utilizados, já estão tabelados. Então a gente já sabe o coeficiente de segurança, tudo isso. Quando a gente fala em tensão admissível, a gente já pensa que admissível porque, olha, eu tenho uma faixa para eu poder trabalhar dentro da segurança. E o que vai além disso? É a minha parte de segurança, meu coeficiente de segurança, porque
Dali para frente, ele pode trabalhar? Pode, mas o ideal é que ele não vá. Ele vá, mas num caso muito específico, no dia que está dando tudo errado, aí ele pode ir, mas não no resto do ano. Eu estou tentando achar a ponte, acho que é Delaware. Delaware, não sei escrever Delaware, mas acho que é assim. Ponte antiga deformação. Ou imagem ruim, não estou achando essa imagem. Deformação térmica. Aqui é um caso, deformação térmica. A ponte se dilatou tanto que quebrou. Tem um caso muito interessante, mas eu não estou achando a imagem, de uma ferrovia. Ferrovia. Olha essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo achar uma decente, grande o suficiente. Gente, isso aqui é um trilho de trem, viu? Um trem passa aqui. Como é que passa? Não passa, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é deformação térmica. Tensão, deformação. O material pegou um dia muito quente. Eles colocaram esse material muito perto um do outro. Esse material dilatou, encostou um no outro. Ele dilatou tanto que encostou um no outro. Aí ele começou a se tensionar, um empurrando o outro. E ele não tinha para onde ir. Ele envergou. Aconteceu esse fenômeno aqui. É por isso que hoje em dia se faz isso. Tá? Para evitar esse tipo de dilatação, a fenda ela é grande. Tá? O trem, quando passa aqui, a fenda que existe aqui, ela tem que ser bem grande. Tá? Ela não é mais aquela colada, né? Difícil ser assim, ó, coladinha. Aqui é num dia bem quente, ó. Um dia bem quente ela cola. Se ela colar demais, acontece isso aqui. Tensão, deformação. A gente aplica a tensão e ela vai deformar a nossa peça. No caso aqui, ela vai deformar, né, expandindo o material. Imagina que eu tenho um material que está se deformando e ele está preso de todos os lados. O que vai acontecer com ele? Ele vai flexionar. Aí a gente vai pegar a parte de coeficiente de segurança. Eu vou fazer o seguinte. Ele está me dando 5 minutos aqui, eu tenho bastante coisa para falar aqui, eu vou parar em coeficiente de segurança. Vou deixar registrado aqui. Tá certo? E aí, quando for na próxima aula, a gente continua a partir de coeficiente de segurança. Vocês estão com alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Com certeza ficou alguma dúvida, mas vocês vão ter que ler um pouquinho. Esse material, se não estiver lá no Classroom, eu coloco. Mas eu acho que eu botei lá. Tranquilo. Pessoal, uma ótima noite para vocês e um ótimo final de semana, viu? Beleza. Valeu, professor. Bom, boa noite para você.